pessoal, sejam bem-vindos a mais um M&A Deal Mode On, a hora do M&A. Eu sou Alexandre Krakowski, CFA Charter Holder, professor da Link. Estou com alguns alunos aqui da Link, Isabela, João Paulo, Hugo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E com a fera aqui, ele que é o mestre da nova economia, autor de vários livros e atualmente CEO do iFood, tem uma jornada gigante desde mercado de empresas mais tradicionais, passando para a nova economia. Diego Barreto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Valeu, tô esperando esse convite, ó, gente, faz tempo. Demorou, mas chegou. Vamos dar uma voltinha de Tesla aqui. A gente tem uma entrega para fazer. Um delivery, né? Um delivery. Eu vou entregar o Diego aqui no próximo destino dele. Diego, comece contando para todos um pouco o seu histórico. Boa, vamos lá, cara. Eu sou o típico brasileiro do interior. Meu pai fez direito e montou uma empresa em Uberaba. Trabalhei com ele a vida inteira lá, empresa de transporte. Então, cara, troquei muito pneu, muito assoalho de caminhão, dirigi muito caminhão. E aí vim para São Paulo fazer direito achando que eu ia fazer negócio. Meu pai fez isso e aí a premissa é que isso ia acontecer. E aí eu vim, cara, para fazer PUC aqui em São Paulo e descobri que foi uma decisão horrível. Não pela PUC, mas porque a faculdade de Direito não ensina isso, eu não ensinava naquela época pelo menos. E aí, desesperadamente, cara, eu consegui fazer uma mudança de carreira, eu fui trabalhar com o mercado de capitais, no Matos Filho, e aí fazendo ali IPO, fusões e aquisições, fundo de investimento e tal, em algum momento o CFO de uma empresa olhou e falou, cara, você não é advogado. E aí me convidou para poder fazer uma mudança de carreira, e aí eu saí do Direito e fui trabalhar com finanças. Fui evoluindo de finanças para negócio, de negócio para estratégia, e sempre trabalhando em empresas tradicionais, até porque até muito pouco tempo atrás o Brasil praticamente só tinha empresas tradicionais, né? Ou seja, só empresas com modelo de negócios muito conhecidos, pouco disruptivos, muito lineares, muito pouco conectados em ecossistema, só em cadeia de valor linear. E aí, cara, eu fui fazer meu MBA no IMD lá na Suíça. Quando eu voltei, eu já voltei dizendo, vai rolar o lance de tecnologia digital, tá chegando no Brasil. A gente tava falando ali de chegada de Android, 3G sendo estabelecido, a galera começando a aprender a codar. E aí eu tava na Suzano Papel e Celulose à época, era um diretor financeiro lá, e aí rolou um convite para vir para cá. Numa mudança que não foi simples, né? Primeiro o convite chegou porque, cara, eu comecei a me envolver com o ecossistema de startup. E aí Que na época não era um ecossistema? Zero, imagina, aquela época não era, exatamente, isso era uma roda de conversa. Exatamente, era isso, cara, era mesmo. Não tinha, os fundos não estavam aqui no Brasil ainda, os fundos brasileiros praticamente não existiam. Você não tinha, cara, hoje das 10 principais aceleradoras e incubadoras, não existiam 9. Então, assim, era outra coisa. Mas foi isso que me trouxe para cá. Por quê? Porque ao me aproximar e começar a conhecer as startups e ajudar e por aí vai, em algum momento chega meu nome aqui, na Móvel, né, que era o grupo do iFood, chega o meu nome dizendo, cara, tem um cara lá que entende do nosso mundo, que vive do nosso mundo e que, puta, trabalha em empresa grande, enfim. E aí, como a Móvel tava ficando grande, o pessoal começou a procurar por um executivo que já tivesse experiência. Quais empresas que tinham no grupo? Cara, na Móvel era iFood, Simpla, Play Kids, que foi um fenômeno para quem é pai e mãe aí sabe isso. Do Play Kids veio Leiturinha, né? Também. Exatamente, Leiturinha. Leiturinha chega lá em casa também. Agora todo aí ó, você já tá... Tô nessa fase. Então eu fui exatamente para isso, fui exatamente pro grupo, cara, e aí fui porque a galera falou, cara, a gente precisa de um cara com seu perfil, mas com a nossa cultura. E, cara, a gente acredita que você tem. E aí fui para ganhar 40% do que eu ganhava na Suzano. Foi uma mudança bem dolorosa do ponto de vista de renda, mas ela foi porque eu tinha compreensão do equity, né? Ou seja, eu entrei no risco. Meus 2 primeiros anos foram horríveis, né? Tudo que eu tinha de equity ele virou pó. Mas essa é a vida do empreendedor, né, cara? E é assim que você descobre empreendedor. E aí depois vem o iFood, cara, aí a gente, desde 2018 ali, começou a construir um negócio muito forte e chega aqui até aqui. Então, enfim, essa é um pouco da história. Em paralelo, a parte mais importante de tudo é que eu adoro educação e eu dei aula com a Lê por 2 anos. Essa é a parte mais importante da jornada aí, ó. Aprendi muito aqui com a fera. Vou tentar replicar um pouquinho aqui dos aprendizados.
Mas eu imagino, né, esse choque de cultura, porque você sai uma grande corporação para um negócio que o pessoal anda aqui, sai de um Faria Limer, né, já bota a camisa preta, você vê a transformação do Diego, ele andava igual eu agora, tá com a palhinha. É a evolução dos negócios. Mas a mudança, cara, assim, a transformação, eu diria que, apesar de sua brincadeira remeter a número, a tamanho de empresa, ela tem a ver com cultura, com mindset, né? Porque hoje o iFood é uma empresa de 6 mil pessoas, faturamento vem de 70 bi por ano, mas, cara, é uma empresa que tem uma cultura, um mindset do cara que é geek, do cara que é startupeiro, do cara que é empreendedor. E essa mudança, porra, ela é brutal, assim, ela é brutal, do tipo, o iFood não tem essas frescurinhas de ficar dando benefício pros outros porque o cara é mais sênior. Não, porque mais sênior tem uma mesa, porque mais sênior tem uma sala, porque mais sênior tem um elevador diferenciado, porque mais sênior tem um carro, porque mais sênior viagem executiva, porque até almoça numa mesa separada, né? Tinha isso. Não existe isso, cara. Não existe, porque, cara, porque o raciocínio do geek é um raciocínio que ele precisa ser lógico e ele precisa movimentar as coisas. Qual é a lógica de você ter um benefício porque você é mais sênior? Um benefício que vai além do seu impacto. Porque no seu impacto eu entendo. Então você tem que ganhar um salário maior, você tem que ter um equity maior. Eu entendo, é seu impacto. Mas por que eu tenho que ter um elevador diferente pra mim? Por que eu tenho que ter uma mesa pra almoçar diferente? Por que eu tenho que ter uma pessoa que me sirva comida? Porque o meu tempo é muito valioso. Tipo, meu, sério? Tipo, então você não vai ao banheiro então, porque seu tempo é muito valioso? Tipo... outra forma de pensamento e que acaba contagiando toda a cultura da empresa. E aí você nivela, né, cara? Assim, isso pode parecer uma besteira, mas quando todo mundo vai se nivelando, a hierarquia ela é menos presente, né? O viés inconsciente, troca de ideias acaba ficando muito maior, a colaboração é muito maior, e aí tem 200 repercussões por causa de atitudes como essa, né? M&A. Bora Então, lá. quando a gente vê o iFood, né, todo mundo imagina que vocês construíram uma coisa gigantesca. Tem algum M&A nesse meio dessa Tem, construção? a gente fez 50 M&As, mais ou menos. 50? Por volta de 50 M&As. Caramba. Muita coisa. Mas curioso, nenhum M&A foi um M&A que foi feito para aumentar a receita, para aumentar, sabe? E aí de novo volta um pouco para a cultura geek de ser assim. Tem gente que olha para M&A como uma forma de crescer, no sentido de somar e tirar uma sinergia ali. E tudo bem, respeito, mas não é a forma como a gente vê as coisas. Por quê? Porque o crescimento por meio de sinergia, em especial sinergia de custo, ele não constrói uma vantagem competitiva. Ele não constrói algo que te faz muito melhor do que o seu competidor. Então, pensa, fazer M&A tem um custo sob a ótica de integração, de foco, de recursos. Cara, que alto, ele mexe com a linha que a tua empresa estava seguindo. Então você fazer isso só para fazer um esforço financeiro, pessoalmente a gente não vê isso como uma estratégia de geração de valor. Então o M&A pra gente, ele tá muito ligado ao fato de que eu quero fazer algo para que a minha empresa dê um salto. Esse algo, nesse momento, não é prioridade para mim, mas eu vou fazer ele amanhã. Puta, por que não trazer agora? Então, é uma forma de antecipar priorizações. Antecipar movimentos. Total. Aí, o buy or build, né? Eu construo dentro de casa ou eu compro alguém. É uma capacidade que eu tenho? Exatamente. É isso aí. Quer dizer que a gente nunca vai fazer um M&A grande? Não quer dizer isso. Quer dizer que no dia que eu fizer um M&A grande, ele precisa ter critérios muito específicos. Não simplesmente dizer 1 mais 1 é igual a 3 porque eu vou cortar custo. Não. Ou eu vou comprar algo que me dê a mesma posição de mercado no final que o meu concorrente. Mas aí você está chegando no mesmo lugar que ele. Então, de novo, você está fazendo esse esforço violento para chegar no mesmo lugar. Então eu prefiro ter a paciência para ir construindo com mais consistência. Eu quero crescer muito, mas eu quero crescer muito por quê? Porque meu cliente me ama. E não porque eu fiz um M&A. E qual que é a modalidade dessas aquisições? Então você está voltada muito para a capacidade do sócio que está lá. Cara, eu diria assim, a gente sempre procura 2 ativos no M&A. O meu primeiro ativo é o empreendedor. É o empreendedor, cara. Porque assim, cara, uma empresa, ela existe ou porque ela tem uma cultura muito forte que a permite, né, ir chegando em lugares que te chamam a atenção, ou porque você, e ela
talvez não tenha chegado lá ainda, mas você tem um empreendedor que tem totais capacidades de fazer essa jornada. Então, o empreendedor para mim é super relevante. E o segundo é tecnologia. Então, eu vou te dar um exemplo de como a gente faz M&A. A gente faz M&A, cara, levando as pessoas para dentro do iFood antes de fechar o deal. Olha só. Então, eu vou te dar um exemplo. Há um mês atrás, a gente teve a nossa reunião de planejamento estratégico. Nessa reunião de planejamento estratégico, a gente leva os 300 principais líderes da empresa e a gente passa ali 4 dias juntos. Certo. Nessa reunião, tinham 2 empresas lá, que eu não assinei ainda. Aí a pessoa da velha economia, ela fala assim, jura, mas você vai deixar ele ver todas as informações da sua empresa? É que, cara, o dia que alguém vê as informações da minha empresa e isso fizer da pessoa mais forte, é porque sua empresa é fraca. Porque o que faz a minha empresa ser forte é a minha capacidade de ter uma ótima coesão cultural e um ótimo modelo de gestão. E isso você não copia em número, o número é output disso. Ele pode copiar a ideia, vai demorar, mas quando ele copiou, aqui, pede você já fez números, uma te dou todos os meus números. Você vai fazer o que com os meus números? Você só vai saber se é maior ou menor. Ah, mas eu vi seu número aqui e vi que esse mercado é bom. Mas você vai atuar no mercado só porque meu número é bom? Tipo, tá tudo errado. Então, por que eu tô falando isso? Porque o meu ponto primordial no M&A é levar o cara pra dentro e no final de 4 dias falar, cara, deixa eu falar um negócio. É assim que é a gente. Se você achar que isso aqui não é pra você, não fecha comigo, sabe por quê? Porque vai dar pau. Vai dar errado. E aí, cara, vai ser um estresse, sua vida vai ser um saco, você vai chegar em casa infeliz. Então, tipo, e eu não quero isso também. Porque, de novo, M&A drena energia. Se eu tiver que ter um M&A que é complicado no D+1, cara, eu tô drenando minha energia pro lugar errado. Tô deixando de construir meu negócio. Então, o que a gente olha é isso. Você está tirando até um dos principais viéses de falha de M&A, que é a integração. Exatamente. Então, choque de culturas. Exatamente. O que é fator de risco no M&A? É uma diligência mal feita, pode ter algum problema aí que eu não vi, estou pagando mais caro do que deveria. E as sinergias que eu estou pensando não se realizar no D+1, ou a capacidade, no seu caso, que você está comprando, ela não conseguir, exatamente, né, no seu potencial se realizar. Então, como é que você tira essa variável da diligência? Esse eu quero ouvir um pouquinho de você. E como que você tira a variável da integração? Você respondeu. Cara, eu acho que a melhor forma de você tirar qualquer variável de um M&A é você parar de olhar para o Excel e PowerPoint. Parar de olhar para o Excel e PowerPoint, cara. M&A para mim é passar tempo com os founders, é passar tempo operando o negócio do cara, é passar 2 dias operando o produto dele, é passar 3 dias, você pessoalmente indo lá conversar com os clientes, com os detratores. É assim que você tira risco. Porque, Ale, qualquer pessoa que está vendendo algo, ela tem um incentivo perverso de te contar uma historinha. É tipo você ir na balada, se interessar por uma pessoa, você vai chegar lá pra ela e vai contar seus defeitos? Ninguém faz isso. Você vai falar, não, imagina, eu sou um cara super legal, super educado, super do bem, super engraçado. Você é super tudo quando você tá se vendendo. Então, o Excel e o PowerPoint, ele não serve pra nada à medida que você toma uma decisão de considerar fortemente aquela empresa pra comprar. E aí, qual é o grande ponto no final para nós? Quando você tem a capacidade de avaliar isso tudo, incluindo aqui o empreendedor e a tecnologia, o que você ganha no final? Você ganha algo que o Excel não consegue majorar. Porque quando você comprou uma empresa sem, nesse exemplo aqui, o empreendedor, qual é a capacidade dessa empresa se reinventar se der um problema daqui a 2 anos? É baixa. Porque reinventar a empresa, cara, via de regra não é trabalho de executivo, é trabalho de empreendedor. E aí, eu não estou dizendo fundador. Você pode ter um executivo com perfil empreendedor. Então, e 2, a tecnologia é o que vai te permitir ampliar e aprofundar coisas que você nem imaginou e que o Excel não captura, porque você tende a ser mais linear no Excel. Você tende a fazer avaliações baseadas em parâmetros. Então, óbvio que você tem que ter um Excel, óbvio que você tem que ter um PowerPoint, mas quando você pensa na integração e quando você pensa na extração de valor no D+1, não tem nada a ver com o Excel e PowerPoint.
tem a ver com o empreendedor e com a tecnologia dele. Se a tecnologia é boa, você vai dar amplitude e profundidade de Isso é preço. o que alguns dias a gente já fez, que a gente costuma chamar de POC, né? Uma prova de conceito. É tipo traz isso. aqui, vamos testar o produto junto, ver se dá liga, se funciona, tipo e aí isso. isso segue ele para as outras etapas da Ó, M&A. cara, a gente anunciou recentemente um M&A que foi com a Shopper. Não sei se você conhece a Shopper. Sim. Cara, sabe quanto tempo a gente namorou eles? 2 anos e meio. Caramba. 2 anos e meio. O Fábio e a Bruna, que são os fundadores. 2 anos e meio. 2 anos e meio. É isso. Quem faz M&A com pressa, cara, tá tentando bater meta. Não faça M&A com pressa. Ai, Diego, mas você vai perder aquele M&A? Mas, cara, é que se você achar que aquele M&A é tão importante assim pra você, de novo, você tem um problema na sua empresa. A sua empresa não tem opções suficientes pra continuar te levando pro outro patamar. O teu problema é outro. Não é o M&A. Então, M&A tem que ser feito. Ele tem que ser feito pelas razões corretas de estratégia e visão. E não para simplesmente completar algo que você precisa completar no seu Lego naquele momento. Legal. E aí você fala, 2 anos e meio com a Shopper, mas mesmo assim, isso era uma pergunta que ia surgir, né? Então, se tem todo esse processo, todas essas etapas, o processo ele fica mais moroso. Fica. Então, quanto tempo em geral dura? Esse deu 2 anos e meio, mas imagino que vocês têm algumas outras... Tem de outros tudo. times. E para fazer 50, né, e se todos demoram 2 anos e meio, você deve estar com um portfólio muito grande sendo avaliado. Você consegue comentar um pouquinho dessa questão do tempo, o que isso influencia em questão de tempo e a esteira de vocês? Total. Então, cara, vamos lá, assim... De novo, a gente não faz M&A oportunístico, não temos pressa, não queremos bater meta, não quero crescer por causa do M&A. Então, como consequência, eu não me importo muito com o tempo que o M&A leva. Shopper é um exemplo de 2 anos e meio. Talvez você tenha exemplos mais rápidos de 6 meses. Talvez exista uma média aí que eu nunca parei para olhar de 1 ano e meio, né? Por que eu me dou ao luxo de fazer dessa forma e consigo fazer 50 M&As? Por um motivo só, porque matematicamente a boca do meu funil ela é muito grande. Então a única forma de você levar muito tempo, mas conseguir fazer 50 no final, é porque sua boca do funil é muito grande. Porque senão você não conseguiria fazer 50 M&As levando 1 ano e meio em média, né? Só fazer a conta aí, ainda que tenha algum paralelismo, você levaria 20 anos, 10 anos, enfim. Como é que eu consigo? Porque o M&A para nós, como ele é algo que é visto desse jeito que eu te contei, o que isso implica? Implica que eu tô o tempo todo me relacionando. Eu tô o tempo todo criando ponte, criando conexão, criando uma relação que na prática faz com que eu tenha 200, 300, 400, 500 relações. E aí o que acontece? No momento em que a gente acha que é a hora de fazer um M&A, eu tenho uma relação construída, uma relação fria. Sabe quantas vezes a gente usou um advisor para fechar esses 50 M&As? Nunca. Nunca precisei de um advisor. Um dia eu vou precisar, e tá tudo bem, eu não tenho nada contra. Mas como eu me proponho a fazer algo que constrói uma relação, eu não preciso. E do outro lado da mesa? A grande maioria das vezes não tem. 80%, 90% das vezes não tinha um advisor. Shopper não tinha um advisor. Deu grande, uma empresa que fatura mais de 300 milhões de reais. Olha só. Não é um deal pequeno. Bizarro. Não tinha um advisor. Por quê? Porque, cara... Você tem um alinhamento tão grande de Porque interesse. você vai construindo, cara. Você vai construindo, você vai sabendo o que você quer do cara, o que o cara quer de você. Ele conhece a sua empresa, ele frequenta o planejamento estratégico da empresa, ele vê como é que a gente faz as coisas. Então, no final, as coisas tendem a caminhar para um lugar que é mais simples de ser resolvido. Eu sempre costumo dizer assim, valuation nunca deveria ser uma grande discussão. Porque valuation então existe uma técnica, existem parâmetros. Qualquer pessoa de boa fé, com conexão, que sabe disso, deveria chegar em números relativamente muito próximos. Por que não chega? Porque geralmente não tem conexão, cada um está vivendo um mundo muito diferente. Então, quando eu tenho uma visão do seu negócio e você tem uma visão do meu negócio, é muito fácil a gente convergir. Quantas vezes eu perdi um M&A por causa da discussão de valuation? Nunca. No final, claro, às vezes eu tenho que ceder um pouco, às vezes o cara tem que ceder um pouco, mas assim, uma discussão de... Não, cara, mas eu achei que era 20 e eu achei que era 7. Não, eu nunca tive essa discussão.
cara. Uma hora vai ter a divergência, vai ter o advisor, vai ter o... Já tive M&A que não deu certo depois. Então, eu não tô querendo dizer que tudo dá certo. O que eu tô querendo dizer é que a gente faz as coisas de forma orgânica, não é oportunístico. Sensacional. Vocês estão gostando da aula? Tô esperando perguntar de vocês aí, ó. Eu ia também. te perguntar sobre iFood e benefícios. Pergunte. O que você tem pra falar sobre isso? Foi um M&A, foi interno. Ó, a iFood Benefício é uma história muito legal e que mostra o poder de estratégia, tempo e visão. É um exemplo muito legal disso, cara. Olha só, a gente sempre quis que o Vale Refeição, o Vale Alimentação, estivesse integrado na plataforma do iFood. Historicamente, por uma razão simples, você recebe Vale Refeição e Vale Alimentação para comer. Então, por óbvio, ou no iFood, faz muito sentido, faz todo né? sentido. Até 2020, não existia integração. Olha só. Sabe por quê? Porque os incumbentes, as empresas tradicionais, diziam, não vou integrar. Por que não? Porque esse cliente é meu, eu não quero que ele transacione na sua plataforma. Não vou integrar. Cara, esse é um exemplo muito bom de você pensar assim, qual é a lógica de você ver o mundo indo numa direção e você falar, eu não vou estar nessa direção. Cara, só agora que Ele quer ir contra a maré. não faz o mínimo sentido. E eu senti isso na pele, porque aí entrou a pandemia, eu fui pro home office e queria usar o meu VR conseguia. no iFood e não consegui. Exatamente. O que começou? Começou na pandemia alguns ameaçarem algumas integrações. Por quê? Porque eles precisavam ter receita. Não pode ter receita consumindo. Então na pandemia começou um certo movimento. Mas de que forma? Integrações mal feitas, o serviço era ruim. E o principal, o restaurante, via de regra, não gosta do Vale Refeição e Vale Alimentação. Vocês sabiam disso? Não? Eu vou explicar o motivo. O Vale Refeição e Vale Alimentação, historicamente, como é que ele funciona? A empresa de Vale Refeição e Vale Alimentação, as incumbentes, elas vão até o RH da sua empresa e falam, você precisa de Vale Refeição e Vale Alimentação? Preciso. Você quer me contratar? Ela fala, quero. Aí ela fala, para você me contratar, eu vou te pagar. Vocês sabiam disso? Não. Empresas a partir de 200 milhões de faturamento, ela vai no seu RH e essa conversa não é com o RH, é com o CFO. Tem uma empresa no Brasil que recebe de pagamento 230 milhões de reais. Que isso? É uma empresa muito grande. Aí você fala, cara, mas que loucura. Por que alguém pagaria para ser contratado? Por dois motivos. Um, porque alguém pode pagar essa conta para ele. E dois, porque seu produto é ruim. Porque se seu produto fosse bom, você receberia para trabalhar. E não pagaria. Não estaria pagando para trabalhar, né? Isso. Então, Sim. vamos pro primeiro ponto. Sabe quanto que um restaurante paga quando você usa o seu cartão de crédito lá com ele? 3%. Exato. E débito? 2%. Exato. E vale refeição? 7%. Qual o motivo? Porque o cara precisa pagar o rebate, né? Esse negócio chama rebate, isso que você paga. É isso. Então, olha que loucura. Você vai nesse lugarzinho pequenininho aqui, ó, que o cara tá suando para conseguir todo dia fazer o pão de queijo dele, que convencer você a comprar, e ele paga 7%. Porque a empresa vai na grande empresa e fala, tá aqui 5 milhões de reais, tá aqui 7 milhões de reais, tá aqui 1 milhão de reais, tá aqui 230 milhões de reais. E aí, o que isso faz? Isso faz com que essas empresas sejam fortes sempre. Por quê? Porque ela tem o poder do dinheiro e não o poder do produto. Porque as empresas nunca quiseram integrar com a gente, o que elas nos geraram um incentivo? De resolver isso. O que a gente fez em 2019? A gente modelou tudo isso, mostrando qual seria o impacto no Brasil se não existisse essa maluquice que eu acabei de contar para vocês. E fomos ao governo federal, sentar lá com o Ministério do Trabalho, que é quem é responsável pelo Vale Refeição e Vale Alimentação, e mostramos. Eles falaram, uau, que loucura isso aqui. O motivo é muito simples, a regra é muito simples, é só você proibir isso, o rebate cai. Quando o rebate cai, o que você faz? Você aumenta a chance de não cobrar 7%, de cobrar menos, certo? Só que aí junto a gente chegou pro governo e falou, ó, mas no final
para competição ficar maior ainda, você deveria ter portabilidade e interoperabilidade. O que é interoperabilidade? É você poder passar o cartão em qualquer maquininha, não precisa ser a maquininha do cara ou o credenciamento do cara. E a portabilidade é você que recebeu o vale-refeição dizer, não, mas eu quero ir em outro lugar. Você aperta um botão, assim como você faz com o seu salário. Você pode portar o seu salário. Assim como você faz com o seu telefone, você pode portar o seu número da Vivo para Claro, da Claro para TIM. E o governo falou, beleza, animal isso. Animal. E abriu uma audiência pública e no final baixou uma regulação nova. Então quando você me pergunta, de onde vem o iFood Benefícios? Vem daí. O iFood Benefícios vem do fato de que pessoas não quiseram seguir numa direção que o mundo está seguindo, queira você ou não. Queira você ou não. Isso nos fez o quê? Entrar nesse mercado. Eu falei, pô, na hora que eu não tenho rebate, eu posso ser o cara que oferece o MDR, né, que é essa taxa baixa. Então hoje, um restaurante quando usa o iFood Benefício, quando ele recebe o pagamento dele pelo iFood Benefício, ele paga quanto? 3%. Igual o cartão de crédito. 7 para 3. Porque é um cartão de crédito, né? Querendo ou não. Segundo, o meu produto é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. E não só o meu. Todo mundo que olhou para isso falou, esse é um mercado bom daqui para frente. E entrou, fez um bom produto. E aí a empresa incumbente, que tem um legado desse tamanho, agora tá patinando. Então o que aconteceu com o market share de 2020, quando foi aprovada a regulamentação, até hoje, 2024? Essas empresas saíram de 0, as pequenas, as novas entrantes, para 15 em 4 anos. E vai continuar. Vai continuar crescendo. E vai continuar. Então, quando você fala assim, cara, e o iFood Benefício? O iFood Benefício para mim é um case que um dia a gente vai escrever dizendo, olha como o concorrente não entende o que está acontecendo no mundo e força alguém a entrar no mercado. Nós não queríamos entrar nesse mercado, nós fomos obrigados por pessoas que não tiveram a capacidade de dizer, é claro que eu tenho que integrar no iFood e em todas as demais. Por quê? Porque o meu usuário quer. O que elas falaram? Não tô nem aí pro usuário. O que me interessa é o que eu quero. Sensacional. Isso Já tá é escrito normal, aqui hein? o case. Já Boa. tá escrito Você acabou o de case. passar ali, é só transcrever agora. Boa. E aí, continuando nessa linha, você tava falando até da pandemia, né? Como que, tipo, o iFood com certeza ele deve ter se beneficiado muito, mesmo na era turbulenta, né, que foi, mas com delivery. Tipo, fala Da pandemia? um pouquinho sobre isso. Sim. Então, cara, essa é uma visão errada, sabia? Mas todo Jura? mundo tem ela, todo Tá. mundo. Não conheço ninguém que não tenha me feito essa pergunta. Eu vou te explicar por quê. Eu vou te dar um número. O iFood crescia mais antes da pandemia e continua crescendo hoje depois da pandemia. Então, a pandemia pra nós, é claro que ela tem um efeito, mas é um efeito mínimo. E eu vou te explicar por quê. Você tem quantos anos, Ale? 32. Não, fala a verdade. 32? 62. Não, tô brincando. Cara, com 15 anos de idade, você pedia lá delivery na casa do seu pai e de sua mãe, ligava lá na pizzaria, pedia sabadão. O delivery existe desde sempre. Desde sempre, óbvio que eu tô exagerando aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que a pandemia, ela não criou um hábito de delivery de comida. Ele já existe desde sempre. Então, é óbvio que na pandemia eu tenho uma aceleração, mas ela não é uma aceleração muito relevante. Por quê? Porque todo mundo já pedia delivery. Quem que tem uma aceleração relevante? É o varejo. Você não comprava colchão online, você não comprava uma geladeira online, você não comprava uma TV online, você não comprava roupa online. A pandemia fez você criar este hábito. Então, o varejo online tem uma grande mudança. Empresas, por exemplo, restaurantes que não faziam delivery porque era só presencial, por exemplo, McDonald's. Depois da pandemia não teve um boom disso no iFood, por exemplo? Então, é que se eu te mostrar meus números, você vai ver uma reta assim, ó, desde sempre. Então, a minha reta inclinada, ela não vem da pandemia. O hábito já existia. Pensa só, o seu pai e a sua mãe já pediam quando muito mais novos, só que eles pediam menos. Você adquiriu o hábito deles e porque você nasce numa geração nova que tem um hábito mais digital, você pede mais. Mas você entende que essa curva então já tá assim? Seu pai e sua mãe já fazia, aí você nasceu, eles passaram a pedir um pouco mais de comida, aí você começa a ter a chance de comprar e você aumenta. O que é diferente, né, e é o exemplo que eu tava dando aqui do varejo. Seu pai e sua mãe nunca compraram um colchão online, nem você. A pandemia te fez comprar o primeiro. Entende? Então, o que eu tô dizendo é, eu continuo crescendo
independente da pandemia. Sim. Por Legal. quê? Porque o hábito já existia. Diego, eu lembro nessa época que você começou a fazer um pouco mais de viagem e aí passou alguns meses ali, veio o anúncio do iFood recomprando uma participação do sócio. Como que vocês estão... E foi um valuation na época que tornou o iFood mais do que um unicórnio, que ele já era. O que vocês estão vendo? Conta um pouquinho pra gente, né? O que foi a tese desse deal e o que vocês estão vendo pro futuro. Boa. Então é o seguinte, o iFood, ele é fruto de uma fusão que aconteceu lá atrás de duas empresas que eram muito pequenininhas. Essas empresas chamava Restaurante Web e iFood. Elas são duas empresas muito pequenininhas. O dono do Restaurante Web, na fusão, se tornou um acionista do iFood. Quem era o dono do Restaurante Web? Era uma empresa inglesa chamada Just Eat. Olha que loucura. Quando a Just Eat se tornou acionista do iFood, por causa dessa fusão, ela era a maior empresa de food delivery do mundo. 6 anos depois, o iFood se tornou maior que a Just Eat. Que doideira, hein? Louco, né? E aí, o que aconteceu? Em 2000... E aí eles tinham 33% do iFood. E a saída natural ali seria um IPO, né? Ou seja, o cara é um minoritário, ele não tem controle, em algum momento você tem que dar liquidez, em algum momento o IPO poderia acontecer e ele, portanto, vender a participação dele. O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente não tem pretensão nenhuma em fazer abertura de capital. Nosso interesse é zero em fazer abertura de capital. Por quê? Porque a empresa cresce, a empresa gera caixa, eu não preciso de uma fonte de financiamento nova e eu não quero a minha cabeça olhando trimestre a trimestre. Eu quero minha cabeça olhando 10 anos, construindo. O que está acontecendo no iFood hoje é um negócio que a gente construiu 3 anos atrás. O que eu vou fazer no iFood amanhã, semana que vem, é um negócio que eu construí há 4 anos atrás, há 2 anos atrás. Então, assim, a gente não quer perder isso, né? Dentro desse processo, esse acionista começou a ficar, porra, e agora? Como é que eu faço? Eu preciso sair. E ele falou, vou vender minha participação. Mas qual é a chance de você conseguir vender uma participação minoritária sem acesso à liquidez? Zero. Ninguém vai comprar. Você vai comprar para voltar para o mesmo problema. Sabe, como é que eu saio agora? Então a gente já imaginava que ele não teria sucesso no processo de venda. Dado isso, em algum momento, a gente falou, puta, vamos a gente então fazer esse processo. De comprar os 33% dele. E foi isso que aconteceu lá em 2021. Então, em 2021 acontece isso. O iFood, a gente tem um valuation no iFood que cresce sequencialmente todos os anos há 10 anos. Só que o valuation do iFood ficou público em 2 momentos. Quando a gente virou unicórnio, em 2018. E nesse quando a gente chegou ali num valor próximo de 4 bi de dólares, 4 bi e meio de dólares. E o valuation continuou crescendo todo ano desde então. Então, pra cima e avante. Sensacional, Diego. Você já respondeu o futuro, eu sei que você vai precisar do assessor no futuro. Falou mal dos assessores aqui, mas eu tô aqui pra esse momento chegar. A gente tem o Tesla, a gente pega helicóptero, porque a gente vai mudar um pouco aqui o patamar. Como tô vendendo seu peixe, né? Tá certo ele, tá Certíssimo, certo. pô. Diego, super obrigado pelo papo. Gostaram da aula? Valeu. Com certeza. Com vocês aí, Diego Barreto, Obrigado. CEO do iFood. Valeu, Esse obrigadão. foi o M&A de Moldon, a hora do M&A. Diegão, super obrigado. Obrigado, prazer. Eu deixo a mensagem final pra você, cara. Obrigado. Turma, a mensagem final é: a gente precisa fazer esse país crescer muito. Para crescer muito tem que ter uma visão muito grande. Para ter uma visão muito grande, a gente precisa acreditar que construir empresas diferentes é importante. M&A ajuda nesse processo, mas construir vantagem competitiva de forma orgânica é muito importante antes de qualquer M&A. Valeu! Até o próximo!